Continuando o nosso desafio da leitura de primeiras estrofes burlescas, né, do Luiz Gama, vamos ao poema Junto à Estátua, no Jardim Botânico de São Paulo. Ele começa, né, com um soneto de Camões, que diz assim: já a saudosa aurora destoucava os seus cabelos de ouro delicados, e as boninas nos campos esmaltados de cristalino orvalho borrifava. Então, nós já temos aqui a presença de Camões nesse soneto. Vamos continuar. Eu vou confessar para vocês que eu tive uma certa dificuldade quando eu li esse poema. Dificuldade por quê? Porque eu vim pronto para uma trova burlesca, né, gente? Quando eu leio esse poema, eu falei, mas como assim? É lírico? Eu não encontrei nenhum tom de ironia nele. Não sei se alguém encontrar, por favor, aponte, porque eu não encontrei. E assim, é muito bonito. Ele tem versos longos, né? Por exemplo, estrofes longas, desculpa. Essa primeira estrofe tem 18 versos, vai ter um ponto lá no nono verso, depois no 15º e no 18º. Então, assim, é como se fosse um jorrar assim de sentimentos, ideias, né? Depois ele parte para estrofes de 4 versos, volta para uma estrofe longa e depois conclui com estrofes de 4 versos novamente. Então, é um poema muito bonito. E ele me passou uma sensação de um cansaço, né? A gente não tem assim a data precisa da escrita dele, mas me deu uma sensação de um cansaço, de uma necessidade de renascer, de uma necessidade de respirar, não sei. Vamos, depois vocês comentem aqui as sensações que vocês sentiram. Mas vamos à leitura dele. Então ele traz primeiro Camões, né, numa aurora, num amanhecer, e nós vamos ver que aqui também tem esse cenário. E o Luiz Gama está sentado próximo a uma estátua de mármore, isso é importante, né? E aí ele começa: em plácida manhã serena e pura, sentado à borda de espaçoso lago, o corpo recostado em frio mármore, tórridos membros sobre a terra quedos. Qual túmido tritão de amor vencido, transpondo as serras iracundos mares, da aurora o berço, perscrutando ousado, dolorosos suspiros exalava meu frágil peito da natureza escrava. Vamos fazer uma pausa aqui. Essa é a primeira pausa longa que nós temos, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu posso pegar, eu trabalho muito com espaço, né? Então, eu vou pedir licença aqui para pegar uns elementos. Eu tenho um tempo que é manhã, bora pegar Bakhtin cronotopo, né? E essa manhã o quê? Ela é plácida, ela é serena e ela é pura. Né? Então, é um amanhecer. E o eu lírico está sentado à borda de um lago, né? Lago é uma água parada, que na superfície é bonito, mas no fundo tem podridão, né? Tem elementos mortos, folhas mortas, né? Então é uma aparência bonita, mas que se você for verificar o que é no fundo de um lago, você tem ali sujeira, podridão, morte, né? Mesmo que tenha peixinhos em cima, o fundo é assim. E aí eu tenho outro elemento muito curioso aqui, que é o mármore. A estátua num jardim normal, mas o que eu tenho? O eu lírico está à borda de um lago, superfície bonita, límpida, fundo podre, né? Folhas mortas, apodrecidas, etc. E ele está encostado no mármore. O corpo é quente, tem vida, o mármore é uma pedra fria, morta, né? Então eu tenho um jogo aqui muito sutil colocado aqui. E ele se compara a Tridão, que foi vencido por amor. Então eu não sei se o estado desse eu lírico também tem essa relação, porque ele se compara, né, com Tritão vencido de amor, que transpôs serras, mares, e novamente, e aqui que me deu essa sensação de cansado, esse caminhar. Né? Lógico que aqui é metafórico, né? Mas esse caminhar. E aí ele termina, aqui pelo meio, né, nesse nono verso, com o meu frágil peito da natura escravo. Em que sentido? No cansaço? Numa necessidade de renascer? Porque a aurora traz esse elemento, né? A noite, morte, aurora, nascimento. Então vamos continuar. Já nas fúlgidas portas do Oriente, trajando púrpura majestoso a soma, luzeiro ardente que expandindo os raios, deslumbra os olhos e a razão sucumbe, e com furtiva luz pálida foge inutívagas esferas cintilantes. As brandas auras perfumadas vinham,
de grato aroma, que invejara Meca, nos tortos ramos a soprar de manso. Se eu tenho a aurora, que é esse estado entre noite, né? Vamos colocar aqui a não razão, e o sol, que é a razão, a aurora está nesse entremeio. E aí a razão, que é o raio, né? Ele vem e vai descortinar tudo, né? Inclusive as notívagas esferas cintilantes, as estrelas, né? Elas vão embora. Então, é possível ser uma luta entre a razão e a emoção? Parece que sim. E a sensação desse cansaço. Vamos ver como ele continua essa leitura, né? Em nuvens brancas, lá do céu caía, pranto saudoso que derrama a aurora, que a terra orvalha, que floreia os prados. Volátil bando de ligeiras aves, brandindo as asas pelo ar brincavam, modulando canções ternas em deixas. Longe do mundo, das escravas turbas, que o ouro compra de avarentos, cresos, a minha alma aos delírios se entregava, à sombra de ilusões, de aéreos sonhos. Então, aqui eu tenho alguns elementos importantes. Parece que a razão, né? A Aurora vai e deixa a saudade. O que que a Aurora faz? Esse entremeio entre loucura e razão, entre morte e renascimento, desculpa, é a aurora que orvalha e floresce, né, os prados. E ele ali naquele estado, né, de desfrute, de descanso, longe do mundo, como ele diz ali nessa estrofe que está logo abaixo, das escravas turbas, e aí ele vem a alfinetada, né, que é a máquina mercante, vamos pegar lá emprestado, né, do Gregório de Matos, a alma dele está realmente em delírio, né? Nas ilusões da noite, da aurora e dos aerossonhos. Então parece que sim, que é esse momento de respiro que ele procura. Aí na próxima estrofe, novamente longa, né? Ele vai retomar aqui a, alguns elementos ainda, né? Dessa natureza. Formosa virgem de nevado colo, agora ele vai para estátua. De garços olhos, de cabelos louros, sanguíneos lábios, elegante porte, mimoso rosto de Iricina bela, curvando o seio de alabastro fino, mimosa imprime nos meus lábios negro, gostoso beijo de volúpia ardente. Vencido de prazer, nadando em gozos, já temeroso pé movendo incerto, voo com ela as regiões etéreas, nas tênuas asas de ternura infinda, rasgando o véu das ilusões mentidas que esta alma frágil seduzir puderam, imóvel terra, cambiantes flores, viram meus olhos ao romper da aurora, e dentre os braços que cerrados tinha, gelada estátua de grosseiro mármore. Então, agora ele entra nessa observação, né, dessa escultura que ele está. E aí entra esse jogo da aparência e da essência. A beleza dessa estátua que o seduz, né, o desejo do beijo, a questão do prazer, o voo, né, que essa imagem bonita traz para ele. Eu tenho um corte aqui marcado pelos pontos aqui seguidos, né? É o corte da ilusão, quer dizer, a razão aqui veio e ele viu que realmente era uma estátua gelada de mármore, né? Então, que é isso para ele? É esse sentimento poético que para ele não é possível, essa ilusão que ele se nega talvez a ter, é muito curioso, né? Eu acho que isso também criou uma dificuldade na minha leitura pelo que eu esperava encontrar, e encontrei esse poema belíssimo, literações, assonâncias, imagens, né? Que ele trabalha tão bem. Eu não peguei o ritmo, realmente não fiz, não era essa a intenção. Lá. E aí ele vai concluindo assim, voltando em estrofes menores, né, com 4 versos, cândidas buninas e purpúreas rosas, violetas roxas, do luar saudosas, verdejantes murtas, redolentes cravos, lindas papoulas, de donzela escravos. Ao soprar da brisa, em balanço ondoso, o mortal encantam, num sonhar gostoso.
mas fugindo as nuvens que a ilusão fulgura, só vagueia a sombra da infernal ventura. Então, realmente, essa pausa que ele dá para esse lirismo, né, para esse sonho, para essa imagem bonita aqui que ele descreve, quase um poema simbolista, né? Ele tem a quebra, né, da ilusão com a razão, que eu posso marcar ali na escultura, que ele viaja com ela, sonha, imagina, e quando ele para observar, é apenas uma pedra dura, rude. Então, a ilusão é bela, o mundo dos sonhos é lindo, mas a realidade é, como ele mesmo diz, infernal. Então, esse momento de pausa aqui, no terceiro poema, né, já demonstra, novamente eu falo, eu não sei como foi feita a sequência, né, da escolha dos poemas, mas já demonstra um cansaço, né, mas belíssimo, eu gostei muito, depois vocês comentem aqui qual foi a leitura de vocês. Gente, foi uma leitura superficial, tá? Se parasse aqui para ver a questão das flores, eu tenho rosas, as violetas roxas, vamos lembrar os lábios da mulher branca, os lábios da mulher negra, né? A saudade desse estado que ele estava de ilusão, de pausa e tudo mais. Se nós pegarmos esses elementos e trabalharmos neles também, eu acho que vai render uma análise muito bonita. Mas não é essa a nossa proposta aqui, tá bom? Até o próximo.